Olá a todos, eu sou Ismael Nascimento e neste vídeo estarei mostrando para vocês sobre o projeto chamado Alaris, que é um projeto que o back-end ele foi feito com Python utilizando aí o framework Flask e no front-end, no caso, utilizando o React.js, utilizando o framework Next.js, juntamente com a biblioteca do Material UI. Então vamos lá de fato para a prática. Então eu vou aqui fechar aqui meu site. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o projeto em back-end, tá? Então, o projeto em back-end aqui é basicamente possui dois CRUDs. Para mostrar para vocês, inclusive, sobre como está o projeto hoje, eu vou mostrar o projeto, depois eu mostro de fato lá por trás do front-end e back-end. Aqui no front-end nós temos aqui em questão dos preços em si. Então, tudo isso é dinâmico, tem CRUD para os planos e CRUD também para os pedidos. Então, se eu venho aqui hoje, ele tem aqui o mais popular, tem a indicação, mas vamos supor que eu quero aqui do de 2 GB, vou colocar meu nome, Ismael Ash, e vou colocar aqui o meu e-mail também, e aí o meu telefone, 5133, vou enviar, e aí beleza, aqui tem um botão de admin, quando você clica aparece tanto todos os planos que se tem cadastrado no sistema, quanto também todas os pedidos no caso, então que no último está aqui o meu último pedido que está em progresso, alguém, vamos dizer assim, poderia mudar aí para Doni, vamos dizer assim, ok? Legal que tem aqui o ID do plano, que é 4, você consegue ver aqui já em cima, fica bem fácil e rápido. Eu posso deletar também algum pedido que não seria correto, mas pode deletar caso você queira. Posso criar novos planos, então vou criar aqui um novo plano, por exemplo, um plano chamado aí Demo, onde tem um benefício número 1. Eu poderia ter vários benefícios, por exemplo, Live Code, como por exemplo um, Pipeline, um, Python, enfim, são os benefícios que tem aqui no meu plano, no caso. E aqui em conteúdos eu geralmente coloco aqui o que mais tem naquele plano de conteúdo, né? Então eu vou colocar basicamente aqui vou botar Rocket City logo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a logo da Rocket City. Deixa eu ver. Não, tá muito zoado. Beleza. Então vou colocar aqui. Primeiro vem a URL, depois o conteúdo. Então Rocket City iria vir. Netflix também logo, por exemplo, vai vir nesse meu plano aqui de demonstração. Então vou pegar aqui e ficou zoadão. Aqui. Ok. Vou deixar só esses dois, vou colocar aqui a URL barra o nome do conteúdo, Netflix, ponto e vírgula. O valor desse meu plano, como é de demonstração, ele vai valer apenas 199 mil, né? Caso 1999, vai valer por mês. Meus termos de condição eu não tenho, mas eu vou colocar aqui https://ismaelnascimento.com/privacy, caso termos. E ele vai ser destaque? Sim, eu vou colocar ele como destaque. Então, create aqui. Então, ele criou aqui para nós. Se eu ver aqui na página de home, ele já está aparecendo aqui, mais um plano. Ele também está como popular. Eu posso tirar o final aqui como popular. Ele está como popular. Vou update. Eu vou tirar aqui ele false, ok? E aí somente aqui o meu plano de demo ele vai ficar de fato popular, os demais não. Tá? Então aqui o símbolo da Rocket City, Netflix, enfim, quando eu clico em termos ele vai carregar para a URL que eu coloquei lá os termos, no caso não existe de fato. Então beleza. E aí sim agora, esse que eu realmente quero. Então vou colocar só hash aqui, hash.hash.com e o número de fato, por exemplo, 55899. Ok, vou enviar. Vai aparecer aqui já para mim nos pedidos, ó, com o plano 7, que seria o plano de demo. Beleza? Eu vou apagar inclusive aqui o plano final. Acho que não tá legal, que aí com 3 geralmente fica bem legal. E pedidos, tá, vou deixar os pedidos aqui tranquilo.
Então seria isso, né? Já mostrei que eu posso adicionar novo plano, deletar, atualizar planos também. Tanto também eu posso atualizar aqui um determinado pedido, questão de progresso, em progresso para Doni, como eu já demonstrei, eu posso deletar. Eu posso criar, tem uma API que eu posso criar pedidos no caso, que é lá na parte de request, igual eu já mostrei também no caso. Mas beleza, vamos lá. Vamos para a parte que interessa bastante, que é a parte do back-end. O back-end aqui foi feito em Python utilizando o Flask, então tudo começa aqui no application.py. Aqui basicamente, para quem não sabe, o Flask é muito semelhante ao Express do Node ali, então é um micro framework para criar back-ends aí. Então, primeiramente aqui, ele bate, inclusive acho que ele já, seu início aqui é Python Application, ele vai iniciar aqui na minha porta, na porta 5000, que é a porta padrão. Ele já está dizendo que está de pé, inclusive, se eu coloco aqui barra plain, ele vai me trazer todos os planos, e se eu coloco order, ele vai me trazer todos os pedidos, beleza? Então, ok, só para demonstração aqui, fim de didática. E aí, o que é que eu tenho aqui na minha aplicação? Eu tenho dois controles, um controller relacionado a planos e um controller relacionado também a vendas, no caso, planos está aqui embaixo. Então, aqui, para fazer uma coisa bem fácil mesmo e para entendimento de forma geral, até para quem não conhece tanto Python, eu decidi criar aqui um if que ele basicamente verifica que tipo é o verbo HTTP. Se for um get, vai trazer todos, né? Se for um post, vai criar, se for um put, vai atualizar, se for um delete, ele vai deletar. Então, beleza. A partir disso, eu tenho aqui isso tanto para pedidos quanto também para planos. E aí, basicamente, eu tenho aqui algo que é importante, que é o Cross Origin aqui, a partir do Flask Cores. Tá? Isso aqui ele tem cada um. E aqui, de fato, eu rodo a minha aplicação. Isso aqui é importante lá para o Elastic Install, que eu vou explicar que é onde está hospedado aqui minha aplicação hoje funcionando no ar. Então, beleza. Então, aqui eu tenho um Order Controller de fato. No Order Controller, eu tenho aqui dois principais pontos. Eu tenho, de fato, a classe de Controller e a classe de serviço daquele meu controller, tá? A classe de Controller, basicamente, é para fazer manipulações aí que você precisa, como nesse caso aqui, para ler tudo. Tá conectado com o MySQL, o MySQL está dentro de um RDS lá da AWS, mas basicamente ele faz aqui um fetch, ele retorna aqui para itens, ele tem que fazer isso aqui para transformar de fato ali um JSON um pouco mais bonito para ser consumido no front-end. Então o controller serve basicamente para fazer essas lógicas aí. A parte de fato que se comunica com o banco, aí já fica dentro de serviço. Eu quis fazer essa separação. Poderia ter criado, por exemplo, um order underline source, order underline controller aqui, chamado de os nomes, né, arquivos em si, para deixar separado. Poderia também, é uma forma, mas eu decidi deixar aqui tudo junto para ser um pouquinho mais fácil e também mais isolado, de fato. Né? Poderia isolar ainda mais? Poderia, mas eu acredito que assim está bem tranquilo no momento. Não estou utilizando nenhum ORM, está sendo diretamente com SQL de fato, puro. Então, basicamente aqui, dentro do Order Service, eu tenho cada serviço de criar, para leitura de todos, atualizar e deletar. Então, eu passo aqui basicamente o SQL, passo os valores que vai ser substituídos, ele executa, e nesse caso aqui ele não retorna nada, né? Ele só vai executar de fato. E basicamente é isso para todos, no caso. Então, o read wall, ele traz alguma coisa, ele retorna. Os demais não retornam alguma coisa. Precisa retornar, dar um return aqui, né? Em cada método. Igual nós estamos vendo aqui, ele retorna e já era. Fazer as operações que precisa. No create, no update, no delete, não precisa. Eu retorno, por exemplo, o objeto que de fato foi criado ou o objeto que foi de fato atualizado. Se for um deletado, eu digo que foi um ok apenas, fazer ser qualquer outra mensagem, também mais tranquilo. A mesma coisa, né? Antes de eu ir para o outro aqui, ó, eu já faço a conexão aqui com o MySQL, com o MySQL Connector aqui. E a mesma coisa acontece para planos, tá? Segue o mesmo padrão. Conecta-se com o MySQL, carrega aqui as variáveis de um ambiente com .env, inclusive, que está aqui, ó, certinho. E aí a mesma coisa, né? Controller do plano e o service do plano em si, tá? Eu tenho uma classe útil aqui que me ajuda a criar dicionário e também fazer a transformação de um dicionário para
um array de JSON, no caso, então deixei aqui separadinho também. E o arquivo de class requirements seria ali como fosse um package.json, se fosse uma aplicação em Node, no caso, né? JavaScript, vamos dizer assim. Beleza, então minha aplicação geral chamando tudo aqui, fazendo aí a questão de roteamento também, a partir do tipo do método que está sendo chamado. Beleza? Isso aqui é o back-end. Agora vamos de fato para o front-end, que também não é nada demais por trás dos panos. Eu tenho aqui o front-end eu estou usando no React.js com o framework Next.js, então já está a estrutura aqui de parte do Next. E eu estou utilizando a biblioteca Material UI para facilitar aí a nossa vida relacionada ao design system, a padronização e alguns outros detalhes também muito importantes que eu acho ter em qualquer projeto. Então vamos lá. Eu tenho aqui as minhas páginas, então executando um projeto lá para vocês, eu tenho a primeira página que é a index, que é onde de fato carrega aqui todos os planos, para falar a verdade. Aqui o que é importante eu afirmar? Aqui basicamente no getPlanData eu pego todas as datas usando o useEffect, né? Para quem sabe o React aí é bem tranquilo no geral. Eu criei aqui um service com a API em si, facilita bastante, para falar a verdade. E aqui nessa página do index é que de fato renderiza ali todos os planos. Então ele faz aqui todos os planos, seta nos planos, aqui em setPlans, e ele de fato faz a listagem de todos os planos aí. Cadê? Aqui, né? Dá um map ali em todos os planos lá. Beleza? A parte ali de admin é bem tranquilo também, onde eu consigo aqui, eu criei dois componentes, order list e plan list, que é basicamente seguindo os nomes, né, uma listagem para os pedidos, uma listagem para os planos, e aí eu chamo cada um e passo apenas o título, poderia ser qualquer título, e passo também os seus dados de fato, que seriam ali os orders ou os plans, para de fato o componente carregar e fazer sua modificação dentro do componente, fazendo dessa forma aí a questão realmente de uma componentização de fato, para ficar mais legível e também fácil de manutenção aí no futuro. Beleza? E aí então, deixa eu ver o que é que tem mais que é importante aqui. O order e o plan, que são ali basicamente as telas onde você vai criar ou no caso editar. Order você não cria, além do request, né, quando você pede o request, mas o plano você cria ou edita, eu deixei isso na mesma tela. Então, como é que eu fiz isso? Né? Uma das formas de fazer isso é você, por exemplo, verificar assim que carrega a sua aplicação, no caso do useEffect aqui, se possui um determinado Carry Parent ID. Se tiver um ID, eu sei que a pessoa quer o que? Editar. Se não tiver, porque ela clicou no botão de criar, e aí sim, a diferença que tem na tela do botão de criar não é se aparece o ID ali, a informação, e também o botão muda, né? Se for no caso ali, a questão, se não tiver ID, ele vai criar o botão de criar e ele vai deixar o botão de atualizar, caso tenha um ID ali no Carry Parents da URL. O restante aí é normal, formulário simples, nada demais de forma geral. Deixa eu ver aqui que eu poderia explicar um pouco mais. Index order, acredito que é isso, né? Tem aqui alguns componentes, playlist, order list. De fato, o formulário ali que é para a pessoa fazer a requisição dos planos. Mesma coisa, a pessoa vai colocar o nome, a pessoa coloca que passa pelas props, né? Estou passando pelas props aqui, qual foi o plano que a pessoa escolheu, para também enviar ali atrelado ao pedido. Então, faço aqui pelas props. Eu estou utilizando TypeScript para facilitar algumas questões de tipagem também. Enfim, envia aqui, quando ele envia, ele retorna, inclusive, index. Quando ele envia, eu fecho de fato aqui aquele pop-up de request plan. Beleza? Essa é a parte também do front-end, é uma parte também bem tranquila. Eu acho que é importante afirmar aqui, em relação à tipagem, coisa simples também, tanto do order, né, que seria do pedido, quanto do plan, de planos. Usando um ponto env aqui também. Deixa eu ver aqui uma outra coisa importante, que é a questão de úteis. Eu tenho aí dois úteis, porque eu fiz de uma forma rápida e eu quis fazer aquela questão lá na hora que a pessoa vai criar benefícios e também vai criar ali conteúdos, né? Então no benefícios ela separa por ponto e vírgula, então eu faço um split aqui, eu fiz um útil para ter, vamos dizer assim, cada benefício de forma separadinha para exibir no front-end de uma forma bonita, então isolado dentro de úteis aqui. E também os conteúdos. Os conteúdos é meio que fosse uma tupla, né? Então eu tenho primeiro uma separação de ponto e vírgula, e cada valor separado ponto e vírgula tem mais dois valores, separado que
por uma barra, no caso. Então, o primeiro do lado esquerdo seria ali basicamente a URL do conteúdo, do ícone do conteúdo, e de fato, no outro lado seria o nome do conteúdo. Por isso que eu coloquei icon URL e text URL, né? Então, coisa simples, tá bem geral. E por um motivo aqui, eu estou dando sempre tirando o último, que sempre ficava vazio quando eu fazia essa questãozinha. Então, dou um pop aqui para tirar sempre o último elemento do array, que seria vazio, no caso, para evitar erros. Beleza? Então, esse aqui é o front-end e o back-end. E aí, como é que está tudo isso hospedado? Eu vou depois criar uma aula específica para como você consegue hospedar aplicações em Flask, criadas em Python com Flask, dentro da AWS, utilizando a AWS Elastic Beanstalk, utilizando Code Pipeline, para você também ter sua própria pipeline utilizando suas aplicações Flask com Python, tá? Mas, por enquanto, eu vou falar de uma forma bem geral aqui. Primeiramente, para a hospedagem do front-end, eu estou utilizando aqui o AWS Amplify, que já me entrega aí toda uma pipeline, já me entrega, por exemplo, a questão de adicionar domínios de uma forma fácil e rápida também, questão de variáveis de ambiente, que no caso é o mais importante. Então, toda vez que eu faço um commit, ele detecta aquele commit e ele já faz toda a pipeline aqui. No caso, eu não coloquei testes, mas eu poderia também colocar aqui um momento de teste se eu fosse em aqui, ó. Né? Se tivesse teste, eu configurava aqui os meus testes bonitinhos e tal. No caso, ele provisiona, faz a build do que precisa e já faz o deploy dentro aí de uma instância por trás dos planos da AWS Amplify. Próximo serviço, eu hospedei de fato aqui a nossa aplicação back-end Flask com Python dentro do Elastic Beanstalk. Por trás dos panos aí usa Load Balancer, usa por exemplo EC2 e algumas outras coisinhas. Mas para fazer essa hospedagem eu posso fazer de forma manual, escolhendo ali, mudando o zip, mas eu queria que toda vez que eu fizesse aí uma alteração também tivesse a sua pipeline. Então, beleza. Eu tive aqui então a Larisman, que seria ali, vamos dizer assim, a produção. E aí eu tenho aqui já conectado também com o Code Pipeline, que faz toda essa pipeline aí. Então, eu linko meu repositório, digo para onde vai ser o deploy, no caso aqui dentro de um dos ambientes do Elastic Beanstalk, que no caso se chama Alarisman, e ele faz automaticamente tudo isso. Detecta ali a alteração no meu repositório, já faz o clone e já manda direto. E por último, para banco de dados, eu estou utilizando o AWS RDS aqui com o MySQL, tá? Versão 8 aí do MySQL, MySQL, enfim. Bem tranquilo também, a aplicação bem pequena, mas eu queria ter colocado aí no ar para ter toda essa demonstração e que eu acho muito legal fazer tudo isso mesmo em um projeto muito pequeno. Porque se o projeto crescer, ele já tem toda uma estrutura ali de Git Flow, por exemplo. Aqui só está numa branch, que é a branch main, mas se eu colocasse outros branches ali, daria para fazer o Git Flow de uma forma fácil. A questão ali de pipelines, tanto no front-end quanto no back-end. E também essa questão de utilizar uma biblioteca no front-end ali de design mesmo, de design system, que é o Material UI ali, o MUI.com, né, que você consegue acessar, que é extremamente utilizado, open source e está crescendo cada dia. Então já padronizo a interface ali do projeto também, caso, por exemplo, não tivesse. Eu acredito que é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.